Sejam muito bem-vindos ao Planeta Verde. Hoje vamos dar destaque a um produto que eu adoro, que é o fruto dos nossos carvalhos, é a bolota. Já de seguida vamos conhecer a sua história, a gastronomia associada às potencialidades e também a sua ecologia. Venha de aprender connosco. Sentir o vento, ouvir o que a natureza tem para dar. Ver o futuro, cuidando da geração do amanhã. Planeta Verde é o teu hino, é a nossa missão. E para começar esta nossa descoberta pelo mundo da bolota, nada melhor do que ir à sua história. E começamos exatamente por questionar o senhor arqueólogo Gonçalo Cruz, aqui representante, digamos, da Sociedade Moraes Sarmento, que no fundo está a gerir um sítio emblemático que é a Citânia de Briteiros. Mas melhor do que eu, ele saberá explicar um bocadinho o que é a Citânia e o que é que tem a ver com a bolota. Com a bolota. Sejam bem-vindos então. A Citânia tem uma relação direta com a bolota e com as árvores que estão associadas ao crescimento da bolota, porque a bolota era um alimento que era consumido na altura em que a Citânia foi habitada, que foi na Idade do Ferro, ou seja, antes da época romana, nos últimos 600 anos antes de Cristo, mais ou menos. A bolota era um dos alimentos que eram consumidos pelas pessoas que habitavam na Citânia. Deixa-me pedir-te aqui um enquadramento geográfico mais específico, porque eu também, apesar do programa ser de ambiente, nós gostamos de perceber da história também dos sítios, não é? Sim. A Citânia, portanto, era um povoado cercado, fortificado. Fortificado. Então sim. explica tu que saberás Portanto, melhor. a Citânia era um povoado, é o que nós normalmente chamamos um castro, só que a maior parte dos castros são normalmente muito pequeninos, têm uma muralha à volta. A Citânia é um exemplo de um castro já com uma dimensão considerável, que já tinha uma população que já seria da ordem dos milhares e que já tem... Quantos hectares, Gonçalo? São cerca de 24 hectares. Ou seja, 24 campos de futebol, portanto Exatamente. realmente já era uma metrópole na Sim, altura. era aquilo que podemos considerar uma das primeiras formas de cidade que conhecemos no Olha, mas neste território. Citânia, que fica na freguesia de Briteiros, no concelho de Guimarães. Exatamente, antes de mais nada. Briteiros. A Citânia foi depois habitada durante muito tempo, durante alguns séculos, até à época romana, e durante todo esse período seria habitual o consumo da bolota, tal como outros alimentos que a natureza proporcionava na altura. No caso da bolota, nós temos mais evidências porque a bolota é daqueles elementos que mais aparecem nas escavações arqueológicas. Pois era exatamente isso que eu ia perguntar, como é que vocês sabem disso? Então nós temos duas fontes diferentes. Há fontes arqueológicas, portanto temos literalmente bolotas que aparecem nas escavações e que são recolhidas, portanto, em estado carbonizado, não é? Ok. Mas temos também uma fonte escrita, ou seja, quando os romanos chegaram a esta zona, não é? Era habitual haver uma descrição dos povos conquistados ou dos povos que passavam a fazer parte do Império, e há uma descrição muito particular do geógrafo Estrabão, em que ele diz que ele é um bocado politicamente orientado, ele diz que durante a maior parte do ano eles comiam bolota. Isso talvez não fosse propriamente assim, mas ele diz que a bolota de facto era um dos alimentos consumidos. Inclusivamente ele fala expressamente no pão de bolota, ou seja, pão que era feito com bolota. E isso é uma fonte adicional que nós temos para perceber que de facto a bolota era um dos alimentos da época. Vamos falar agora então um bocadinho mais da parte ecológica, não é? A bolota que é o fruto da espécie dos carvalhos, não é? Do género Quercus. Nós aqui na Citânia o que é que encontramos? Que espécies encontramos? A Citânia, portanto, aquilo que é a área visitável da Citânia, o coberto vegetal é sobretudo sobreiro. Ok. É uma predominância de sobreiro. Há alguns carvalhos, Sobreiro, que de nome científico é Quercus suber, exatamente, porque na sua casca tem a tal sobrina, que é a cortiça que nós aproveitamos, e o carvalho a que te referes é o carvalho alvarinho, certo? Exato. O Quercus robur. Exato. Portanto, que é o mais típico destas zonas do zonas. Minho, não é? Embora Pronto. na Citânia os exemplares de carvalho que nós temos são muito poucos, não é? Existem alguns carvalhos, existe uma predominância de sobreiro, existe um pinheiro manso, a partir é só um, depois um ou outro pinheiro bravo. Mas essa vegetação cresceu
Depois de, portanto, Sim, naturalmente, depois do povoado se ter ido embora, Exatamente. não é? Quando o povoado era habitado, em princípio não haveria propriamente muita população arbórea, portanto, porque o povoado era muito denso, havia muita construção e a maior parte do espaço era ocupado por construções. O que aconteceu foi que o sítio foi abandonado, portanto, transformou-se num terreno, digamos assim, de monte, que aparentemente nos últimos séculos era ocupado por vegetação arbustiva. E então nós temos algumas fotografias do início das escavações, portanto, há mais de 100 anos, cerca de 1874, e conseguimos perceber que o monte estava coberto por vegetação arbustiva, giesta, tojo, e havia uns 3 sobreiros, que são 3 sobreiros que estão localizados, que em princípio são 3 árvores do século XVIII, uma das quais ainda está viva, pronto, as outras 2 já Seriam, secaram. no fundo, a mãe e os pais das outras todas. Exatamente, exatamente. Oh, ok. O que aconteceu foi que a partir de certa altura, a partir dos anos 40 do século XX, houve uma intenção de plantar árvores no sítio arqueológico para que ele fosse mais agradável em termos de visita, sim. para proporcionar sombra, para, digamos assim, embelezar um pouco mais o espaço, e então foram sendo plantados e outros foram rebentando espontaneamente. Mas diga-se de passagem que não é propriamente o coberto vegetal mais interessante para a conservação desse tipo de Não é. infraestrutura. Não é. É um bocado uma faca de 2 gumes, porque de um certo ponto de vista é importante que o sítio arqueológico tenha vegetação, porque é um sítio muito inclinado e há uma tendência enorme para haver Para a muita erosão. erosão. Pois. E se houver árvores, as árvores vão ajudar a segurar as terras que temos ali. É tudo uma questão de sabermos onde é que temos as árvores e no fundo é isso que nós fazemos um pouco. Ou seja, Essa gestão, não é? há árvores que são mantidas e há outras. Se a árvore está a pôr em risco uma estrutura, pode ser cortada, a nossa tendência é para manter as árvores em espaço onde não há construções, para que elas possam desenvolver-se. Ok, exatamente. Está no equilíbrio esta Sim, queremos que sim. preservação. Queremos que sim. Falaste aí numa questão muito interessante, que é a gestão da erosão, a biodiversidade. Uhum. Resta-nos falar um bocadinho no carvalho, ou nas florestas de carvalhos. Sim. Pronto, e obviamente que o fruto dessas árvores é a bolota. Nós em Portugal temos N de espécies, portanto eu posso dizer que são mais cerca de 11, mais ou menos com diferentes características, algumas de folha perene, outras de folha caduca. Vocês com sobreiro acabam por ter um coberto vegetal de folha perene. Permanente. Mas podemos falar um bocadinho aqui também da região, não é? A região, até do ponto de vista histórico, já teve muito mais carvalhos que tem hoje em dia. Sim, houve uma tendência nos últimos 100 anos para uma substituição progressiva por floresta ou de eucalipto ou de pinheiro, inicialmente de pinheiro, depois de eucalipto, mas aparentemente as zonas de maior concentração de floresta, tanto na Antiguidade como na Idade Média, seriam sobretudo no vale, em zonas de vale ou zonas de encosta, e depois as zonas do topo dos montes seria sobretudo mais arbustivo, não é? Foi muito bom beber esta informação histórica que eu própria desconhecia, apesar de ser também uma profissional da área da floresta. Vamos então ver hoje em dia quais essas potencialidades, o que é que nós podemos fazer com a bolota, sabendo que a nossa floresta autóctone é para valorizar independentemente desta valorização que vamos aprender já a seguir. Gonçalo, muito obrigada Muito bem. pelas aprendizagens. Convidamos também todas as pessoas lá em casa a virem visitar a Citânia de Oriteiros, que é um sítio onde vão ter muito que aprender, certo? Exatamente. E agora vamos falar da importância da educação, no fundo, na valorização da bolota. Vamos falar com o professor Domingos Silva, da Profitecla, e ele vai-nos explicar o que é que a escola dele tem a ver com a valorização da bolota. Bem-vindo ao Planeta Verde, professor. Muito obrigado e bem-vinda também à Profitecla ou ao mundo da Profitecla, que passa precisamente por estabelecer parcerias. Neste caso falamos da Landratec e falamos da sustentabilidade, que é precisamente um dos princípios que a escola quer transmitir aos seus alunos, quer incutir no seu ADN, portanto, sustentabilidade ambiental, ligando também, obviamente, à inovação pedagógica e, neste caso, falamos do curso técnico profissional de pastelaria-padaria, onde os nossos alunos já desenvolvem no seu laboratório de pastelaria, vamos dizer assim, alguns produtos com a farinha de bolota que nos têm sido
fornecida pela Landratec. Então vamos nos focar agora então na inovação e na educação associada a esta valorização. Portanto, vocês, o professor já teve a oportunidade de nos dizer que tem estas parcerias, que no fundo passa também por uma integração no mercado de trabalho, não é? Estas inovações e a forma como vocês pensam. Sem dúvida, cada vez o mercado de trabalho está mais exigente e quando falamos de produtos alimentares podemos pensar que cada vez há mais oferta e oferta saudável. Portanto, Pois. aqui a farinha de bolota, neste caso, também é algo que vai desafiar os nossos alunos, porque as matérias têm comportamentos diferentes, por isso requerem técnicas diferentes de trabalho. E o que acontece é que nós temos de proporcionar aos nossos alunos as mais variadas experiências para eles estarem preparados para ingressar no mercado de trabalho. Professor, temos-nos focado tipo num pós-processamento, não é? Na valorização já do produto transformado, Exatamente. mas vamos um bocadinho ao antes, não é? A parte de recolher, saber de onde é que vem, vocês também trabalham essa parte com os alunos? Precisamente. Aliás, a primeira atividade que fizemos com a Landratec foi precisamente a apanha de bolota no Parque da Cidade, neste caso de Guimarães, e também já fizemos aqui na Citânia de Briteiros. Portanto, qual é o interesse da escola estar ligada a um parceiro deste género? É o aluno conhecer todo o percurso que um produto alimentar terá de fazer até chegar ao O que consumidor. implica, não é? É importante Exatamente. este conhecimento. Para depois... É comum também os alunos deste curso específico desenvolverem produtos ou desenvolverem o seu projeto final, que é a prova de aptidão profissional, com este tipo de produto com uma inovação normalmente alimentar. Tem havido uma procura crescente deste tipo de produtos? Sim, tem. Costuma-se dizer isto na alimentação é muito comum, primeiro estranha-se e depois Mas o mais entranha-se. castiço, se é que posso definir desta maneira, é que a bolota já foi o nosso alimento, entretanto associámos um bocadinho à alimentação para animais e agora voltamos a pegar. E há necessidade de desmistificar Claro. o consumo da bolota, porque a bolota é normalmente considerada um alimento mais para animais nos últimos anos e temos que criar essa desmistificação, mas para isso contamos precisamente com os parceiros que têm um conhecimento técnico e também se dirigem à nossa escola e aos nossos alunos para transmitir esse conhecimento e para desmistificar este fruto. Professor, resta-me desejar-vos muitos sucessos e espero daqui por uns tempos estar a ter opções de farinha de bolota e de pastelaria e padaria associada a isso. Perspectivas para 2024? As perspectivas são muito boas, tem sido uma honra, um prazer trabalhar com estes parceiros, é um pouco a nossa missão estar a trabalhar com parceiros que vão acrescentar alguma coisa à escola, que vão acrescentar alguma coisa aos nossos alunos e a escola tem crescido e tem evoluído nesse sentido, somos uma imagem de marca neste momento em Guimarães. Então, que continuem a ser imagem de marca. Muito obrigado. E desta vez, em contexto de laboratório, vamos falar com o diretor científico da Landratec. Disse bem, não disse? Sim, Landratec. Perfeito. Queremos conhecer a tua empresa. Então, a Landratec é uma startup portuguesa que trabalha na valorização da bolota. Nós surgimos em 2018 com um projeto que pretendia dar valor às nossas florestas endémicas através do seu fruto maior, que é a bolota. E como bons cientistas, fomos para o laboratório e começamos a estudar o que é que já era feito, como é que já era utilizada a bolota e os subprodutos, e desenvolvemos um protocolo que nos permite valorizar a bolota, principalmente para a indústria alimentar. Descobrimos que a bolota era um alimento usado no passado para a alimentação humana, mas não existia de facto uma forma de processamento industrial que nos permitisse colocar a bolota no mercado. Foi precisamente aí que nós estamos a trabalhar, valorizar a bolota, principalmente das nossas espécies aqui do Norte, que são muito ricas em taninos, por isso tivemos de reduzir o teor de taninos para as tornar agradáveis ao consumo e menos adstringentes. E depois, para além disso, lá está, como somos cientistas, tentamos arranjar uma aplicação para os taninos
e para todos os subprodutos da bolota. Mas, ó Pedro, tu és um dos fundadores, Sim. como é que, ok, esse é o objetivo da vossa empresa, mas de onde é que surgiu isto tudo, não é? Porquê é que se lembraram disso? Porque como cientista podias ter feito muitas outras coisas, não é? Sim, sim, fiz muitas coisas antes de ir para a bolota. Mas, na verdade, desde pequeno que me encantam os bosques de carvalho. E aqui no Norte nós conhecemos, os nossos bosques são essencialmente eucaliptais. Porque o carvalho era visto quase como uma erva daninha, ou seja, nem a madeira era usada como uma madeira nobre, tipo, sabe-se que o carvalho dá madeira, mas eles eram abatidos. Os que conseguiam chegar à idade adulta são abatidos para lenha só. Sim. E as pequenas eram cortadas com o mato para a cama do gado. E eu sempre tive esta vontade de conseguir dar valor à nossa floresta para a tornar economicamente viável. E é pelo economicamente viável que nós vamos falar. Consegues-me dizer as potencialidades da bolota neste momento, daquilo que foi o vosso trabalho ao longo destes, 5 anos? Sim. Como empresa de 3, mas 5 anos como projeto, a indústria alimentar é o nosso mercado de entrada e temos neste momento 3 produtos que têm potencial e que estão neste momento a ser vendidos, que é farinha, uma infusão de bolota e outra infusão de bolota, que é um sucedâneo de café, outra que é uma infusão que valoriza as propriedades nutracêuticas dos compostos bioativos da bolota. Mas para além disso, a bolota foi usada historicamente, por exemplo, para curtimento de peles, graças aos compostos polifenólicos e aos taninos que tem. E esses próprios compostos polifenólicos, esses taninos, têm interesse para muitas indústrias, nomeadamente a cosmética, a farmacêutica, e temos neste momento a decorrer vários projetos com entidades nacionais e estrangeiras para valorizar estes compostos numa perspectiva de, bioeconomia circular. Neste momento estamos a trabalhar também com uma startup portuguesa que faz a ligação. Nós não trabalhamos diretamente com a indústria têxtil, mas colocamos em parceiros que valorizam a casca de bolota, extraem os compostos e têm neste momento formulações que estão a ser usados para tingimento têxtil, principalmente pelas características funcionais que dão ao têxtil. Não é só a cor, mas também lhes confere, por exemplo, características antimicrobianas, ignífugas, ou seja, reduzem, por exemplo, no caso dos bombeiros que precisam ter... Sim, ignição, não é? Exatamente, é isso. Ok, antes era o amianto que era usado para isso. E depois, Que é extremamente tóxico. Pronto, exatamente. Bom, mas agora falando assim mais concretamente, eu deixei esta parte alimentar um bocadinho mais para o fim, mas em que é que isso concretiza? Ou seja, eu fiquei aqui com uma dúvida. Na prática, fazem esses testes para outras empresas, para outras indústrias, mas a que conclusão chegamos? O que é que já temos no mercado de verdade? Neste momento, no mercado, temos a nossa farinha de bolota, que é usada quer em restaurantes, quer em padaria e pastelaria, para fazer tudo, bolos, para espessar comidas, para usar como substituir qualquer farinha, com a vantagem de não ter glúten, ter compostos antioxidantes, ter um perfil lipídico muito semelhante ao azeite, por isso enquadra-se dentro da alimentação mediterrânica. E tem, para quem pensa no amido altamente processado, este é um amido de retenção, de digestão lenta, que diminui a quantidade de glícidos que são absorvidos durante a digestão, por isso pode ser útil, inclusive, para quem é diabético ou quem tenha potencial para desenvolver diabetes. Quando é que vos chega a matéria-prima? De onde vem a vossa matéria-prima? Quem é que apanha a bolota? A bolota é apanhada, chega-nos de todo o país, em primeiro lugar, todo o país, e temos alguns fornecedores também já de Espanha. São os proprietários florestais que nos contactam através do nosso site ou através dos nossos Falar contactos. nisso, eu acho que isso é uma formação importantíssima, no que toca também à parte da valorização da nossa floresta autóctone, não é? Claro. Dizer lá para casa que quase todo o português tem um terreno ou tem uma florestazinha, Exatamente. portanto, veja aqui uma possibilidade de venda, não é? Aqui pelo menos há a empresa que adquire a bolota de qualquer tipo de carvalho. Qualquer tipo de carvalho. Nós valorizamos quer dos carvalhos, sobreiros, também são carvalhos, e Tudo azinheiros. de género quercus. Tudo do género quercus. Muito bem. Mas eles têm diferentes características. Exatamente, isso por acaso é bastante interessante, porque enquanto que, em primeiro lugar, aquela mais evidente é o teor de taninos. Algumas têm mais taninos do que outras, mas, por exemplo, o teor de gordura também é diferente. A de carvalho tem muito pouca gordura, enquanto que a da azinheira
pode chegar a 13% de gordura, é mesmo uma bolota... Tu quando dizes carvalho, há o carvalho alvarinho, há o carvalho negral. Negral. Pelo menos estes dois têm grande expressividade no nosso norte do país, não é? Exatamente. No centro também temos o Fagínia. Nós neste momento trabalhamos só com bolota de carvalho alvarinho, Quercus robur, e bolota de carvalho negral, o Quercus pirenaica, principalmente para a parte das infusões. Fazemos infusões que infelizmente em Portugal em Portugal e na Europa só está certificado para consumo humano como farinha, como alimento, a bolota de azinheira. No entanto, o maior potencial que temos é precisamente para sobreiro. E faria todo sentido no futuro, e nós estamos a trabalhar nisso, que seja certificado outras espécies como alimento, como suplemento alimentar. Valorizamos todas que estão listadas na EFSA e noutras listagens europeias. Isso será um desafio para breve, não é? Portanto, tentar certificar essas bolotas para a alimentação humana. É isso que entendi. Que outros desafios se avizinham? Em primeiro lugar, a consciencialização das pessoas. A bolota tem sido vista historicamente ou na história mais recente, como um alimento para animais. Essa é uma consciência que tem de ser mudada. As pessoas têm de conhecer a bolota pelo potencial nutricional que ele tem. Não tem glúten, tem compostos antioxidantes e também pelo impacto que nós estamos a ter nos nossos próprios recursos. É um recurso português, endógeno. Quando nós falamos de pegada de carbono, queremos reduzir a nossa pegada de carbono, nós escolhemos a bolota no nosso quintal. Ou seja, em vez de estarmos a importar oleaginosas ou grãos de outras partes do mundo, nós temos exatamente um produto extremamente valioso e extremamente nutritivo que colhemos no nosso quintal. Mas para além disso, e mesmo na parte regulamentar e económica, legislativa, falta, para além da certificação, também dar benefícios fiscais. Nós neste momento os produtos de bolota têm IVA a 23%, enquanto que a maior parte dos alimentos ou tem IVA zero, que vai terminar, ou tem IVA reduzido. Nós estamos a competir com alimentos exógenos, que vêm de outras partes do mundo, de uma forma... Uma pegada ecológica muito maior, elevada, não é? Exatamente. Pedro, falámos destas potencialidades todas, do que é que vocês pretendem, como é que começaram, mas resta saber, quem quiser vender a sua bolota, onde é que se dirige, onde é que vocês estão sediados, onde é que fazem o vosso trabalho? Pronto, quem quiser vender a bolota, contacte-nos. Nós geralmente providenciamos o transporte para as nossas instalações, onde fazemos a secagem, onde fazemos o processamento. Mas se nos quiserem conhecer e nos quiserem contactar pessoalmente, nós temos as nossas instalações em Barcelos, onde temos a nossa linha de processamento e teremos todo o gosto em receber a vossa bolota e fazer-vos conhecer Falar para casa. Conhecer a nossa bolota e conhecermos também o que é a Landratec. A questão da bolota é muito importante e tem muito que se lhe diga, portanto vamos explorar mais esse tema com certeza. Obrigada, Pedro. Obrigado a vocês. E no próximo episódio do Planeta Verde, vamos descobrir várias utilizações para a farinha de bolota, tanto na panificação, pastelaria e também outros deliciosos pratos. Será que foi tão interessante para si como foi para nós? Esperemos que sim. O Planeta Verde continua a comunicar o que de melhor e mais inovador se faz no país, para a valorização dos nossos recursos naturais. E não se esqueça que o planeta vai sobreviver, nós é que não. Não se esqueça também que este e outros episódios estão disponíveis no site do Porto Canal e também pode enviar as suas sugestões para planetaverde@portocanal.pt.